Olá, meu nome é Felipe Matheus, sou aluno do primeiro ano de Medicina da Faculdade UPAP, campus Cidade do Leste, e venho apresentar uma investigação científica relacionada ao sistema nervoso como critério de pontuação para a matéria de anatomia descritiva e topográfica. Bom, a patologia escolhida se chama Síndrome de Raynaud, também denominada fenômeno de Raynaud, e ela é caracterizada pela diminuição da circulação sanguínea nas extremidades do corpo, nos dedos dos pés e das mãos. É um episódio que dura cerca de 15 minutos, geralmente, e que é acompanhado por ruborização da área e vermelhidão, incômodo e sensação de dormência. 3 a 5% da população possuem essa doença, e estudos comprovam que 30% das pessoas que possuem a doença tem algum caso de parentes de primeiro grau que também possuem a doença, o que pode sugerir que existe algum fator hereditário. Porém, não foi identificado até o momento nenhum gene responsável por essa hereditariedade da doença. A doença ela ocorre em dois fenômenos, fenômeno primário e fenômeno secundário. O fenômeno primário ele é caracterizado quando o paciente ele possui somente a doença de Raynaud. E o fenômeno secundário é quando o paciente possui a doença de Raynaud acompanhada de alguma outra patologia que também faz com que apresente sintomas parecidos. A etiologia da doença ainda é desconhecida, porém ela é resultado de uma resposta vasomotor excessiva. A resposta vasomotor é um processo fisiológico que controla a constrição e a dilatação dos vasos. Essa dilatação e essa constrição ela pode ser associada a algumas mudanças, como mudança de temperatura, ou então choques nas regiões dos dedos. Essa resposta ela é associada a uma desregulação, uma disfunção do sistema nervoso. E essa disfunção ela pode ser causada por estresse emocional intenso. Pesquisas sugerem que em pacientes que apresentam a síndrome de Raynaud, os receptores simpáticos alfa-2C estão hiperativos ou expressos de forma aumentada na musculatura lisa das artérias termorregulatórias, causando assim essas respostas exageradas desses vasos sanguíneos. O diagnóstico geralmente é feito quando o paciente chega ao médico ainda apresentando os sintomas da doença, e o médico posteriormente ao analisar os sintomas da doença, ele também faz uma pesquisa sobre o histórico do paciente, perguntando em que ocasiões ele apresenta aqueles sintomas. Se elas forem de acordo com as ocasiões em que geralmente se apresenta a síndrome de Raynaud, onde os sintomas são apresentados, então a doença ali é identificada. Bom, o tratamento ele pode ser feito de duas formas: da forma medicamentosa, ou seja, com uso de medicamentos, e da forma não medicamentosa, com o não uso de medicamentos. A forma não medicamentosa, ela é mais usada. Ela é feita educando o paciente, orientando ele e apresentando como que a doença ela se desenvolve e o que faz com que ela apresente os sintomas. Bom, então, vai ser apresentado ao paciente as características da doença, a questão do frio extremo, a questão de choques nas áreas, ou então flutuações emocionais. Então, essas serão coisas que o paciente que possui a síndrome de Raynaud deverá evitar. No caso de pacientes que possuem uma flutuação emocional muito constante e que somente ele não consegue controlar sozinho, é orientado que o paciente vá a um profissional, no caso um psicólogo,
para que possa receber ajuda para controlar essas flutuações emocionais. O tabagismo também é outro fator que pode fazer com que a doença seja mais recorrente. Por quê? Porque quando o fumante, ele inala aquela fumaça, ali possui nicotina. A nicotina faz com que o fluxo sanguíneo das extremidades ele diminua. Bom, o tratamento medicamentoso ele é menos usado. Ele geralmente é recomendado em casos extremos, em que a doença acaba sendo mais recorrente, afetando a qualidade de vida do paciente. A localização e relação da doença, ela é presente, então, nos núcleos nervosos do sistema nervoso simpático, que é responsável pelo controle vasomotor dos vasos sanguíneos. Esses núcleos sofrem uma disfunção, né, que é a característica principal da doença de Raynaud. Os núcleos que sofrem essa disfunção estão localizados na porção torácica e lombar da medula espinhal, sendo que a região torácica é localizada no inferior, a região cervical, e superior, a região lombar da coluna vertebral, da medula espinhal, e a região lombar ela é localizada na inferior à região torácica e superior à região sacral.